Olá, tudo bem, queridos amigos do canal Conversa de Violonista? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música e em violão pela Universidade de São Paulo. E eu quero agradecer, antes de começar o tema central desse vídeo, quero agradecer a todos os companheiros que responderam à enquete que eu fiz a respeito de vídeos mais curtos ou vídeos mais longos. Eu estou mudando um pouco a minha forma de trabalhar com o canal e esse tipo de participação da comunidade é bastante importante para a gente definir os próximos passos que vão vir a partir de agora, tá certo? O nosso tema hoje é sobre mudança de posição. Já no título a gente já entregou um pouco o caminho reflexivo que nós vamos fazer a respeito desse assunto. Tá? Mudança de posição como condução da mão esquerda ao longo do braço do violão ou mudança de posição como colocação da mão esquerda no braço do violão. Essa é uma discussão filosófica, uma discussão teórica que pode levar a consequências práticas muito importantes. Mas antes de entrar direto nesse ponto, se vocês tiverem muita pressa de tratar, pode avançar o vídeo ali para mais ou menos 1 minuto e meio, tá? Porque eu tenho alguns recados importantes para dar a vocês do canal. Tá? A primeira coisa é, não esqueça de dar o joinha, porque eu costumo não encher muito a paciência de vocês com esse tipo de pedido, né? Quer dizer, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, é importante para o canal. E uma outra coisa que eu preciso avisar vocês também é que o canal Conversa de Violonista não é monetizado, quer dizer, eu não dei autorização para o YouTube de vincular anúncios ao longo dos vídeos que eu produzo, tá? Esse trabalho é feito de forma totalmente gratuita, pelo menos até o momento. Eu não tenho nenhum esquema de apoio-se para o canal. Podemos pensar nisso talvez futuramente, mas não é o caso nesse momento. Mas o YouTube não respeita muito essa determinação. Ele mesmo monetiza o canal para eles. Eu não estou recebendo nada, mas acho que o YouTube está ganhando com os anúncios colocados ao longo dos vídeos, tá? Eu mesmo, às vezes, quando vou ver um vídeo meu para corrigir alguma coisa, observar alguma coisa que eu fiz, eu sou surpreendido pela propaganda de outros violonistas, aulas de violão. Aparece para mim assim, aprenda violão em 6 meses, né? Uma coisa assim, um tipo de coisa que eu jamais endossaria, mas está sendo veiculado na transmissão do meu canal, tá? Então não é uma escolha minha isso. E a melhor forma de apoiar esse canal, então, é fazendo curtidas, curtindo e compartilhando, tá? A gente tem um número bastante grande de inscritos, ainda bem, quero agradecer a todos vocês pela audiência, né? Mas o número de curtidas dos vídeos ainda é relativamente pequeno, tá? Então, quem puder se lembrar, a gente agradece. É importante para apoiar o canal e difundir esse conteúdo para mais pessoas, tá bem? Vamos então falar sobre essa difícil questão, quer dizer, um assunto bastante problemático, né, que a gente, inclusive na abordagem com estudantes, né, os saltos de posição, né, quando você tira a mão de um lugar e vai para o outro, como é feito esse procedimento, né, de condução da mão de uma posição para outra, e por que isso é problemático e os erros principais que nós, professores, cometemos quando vamos abordar isso com os nossos estudantes, tá? O violão, como é um instrumento de cordas, a gente acabou convencionando setorizar o braço do instrumento em posições. Tá? Uma posição é o alcance, vamos dizer assim, uma região do braço do violão que é alcançada por 4 dedos relativamente confortavelmente abertos. Tá? E essa posição é numerada pelo número da casa em que está o dedo 1. Tá? Então, quando a gente está em primeira posição, o dedo 1 está na primeira casa. Segunda posição, o dedo 1 está em segunda casa. Terceira posição, o dedo 1 está na terceira casa e assim por diante. Tá? Isso facilita muito a notação na partitura, poupa muito grafite na hora da gente escrever na partitura. Se nós queremos, por exemplo, uma nota si bemol com o dedo 3, ao invés de a gente escrever sexta corda, dedo 3, a gente escreve simplesmente quarta posição. Tá? Porque o único si bemol disponível na quarta posição com o dedo 3 é esse. Né? Quer dizer, na verdade, o único si bemol disponível seria este daqui, mas nessa oitava a gente só tem esse. Se a gente escreve quarta posição, já está subentendido que é com o dedo 3. Se eu quisesse essa nota com o dedo 2, eu escreveria quinta posição. Tá? Se eu quisesse si bemol com o dedo 1, eu teria que escrever sexta posição. Né? Assim por diante. Então é muito mais, vamos dizer, muito mais organizado a gente pensar na questão das posições do violão dessa maneira. O problema é que a gente não pode se dar o luxo de ficar sempre na mesma posição. Né? O violão é um instrumento que tem 6 cordas, a gente abarca uma quantidade de notas muito grande, né? 2 oitavas daqui a aqui, 2 oitavas e uma terça dentro de uma única posição. Mas a gente precisa realmente fazer os saltos, o que a gente chama de saltos de posição. Talvez essa palavra seja o começo do problema, né? O salto é uma coisa que em tese demanda esforço, é uma luta contra a gravidade, né? E não é nada disso que a gente faz no violão quando salta de posição.
tá? A ideia do salto de posição e a ideia do esforço, ela é muito contrária àquilo que de fato acontece quando a gente muda de posição no violão. Daí a ideia que eu estou tentando introduzir aqui, um convite que eu faço aos professores, aos violonistas e aos músicos amadores também, jovens estudantes, profissionais, a procurar, se não usar outra palavra, pelo menos refletir no conceito de colocação, ao invés de condução. Tá? Vou explicar as razões disto, dessa proposta, né, de pensar em colocação da mão esquerda e não em condução da mão esquerda. Obviamente que, enfim, isso é um artifício didático. É lógico que a gente conduz os dedos através do movimento da mão, evidentemente que sim. Mas, de novo, a palavra condução denota uma atividade um pouco diferente daquilo que é suficiente para o salto de posição. Tá? Um erro bastante comum que a gente comete em relação ao violão é imaginar que as posições mais agudas, né, essa região aqui, perto da 12ª casa, essas regiões são mais difíceis de tocar. Tá? Esse é um erro de percepção muito comum, muito frequente. A gente comete esse erro com muita frequência. O princípio básico da geometria. O ponto inicial de uma alavanca requisita, de onde a alavanca está apoiada, né, ele requisita muito mais força, muito mais peso para que ele seja deslocado do que o seu ponto mais afastado. Tá? Para a gente ter uma noção exata disso, basta que a gente preste atenção em uma gangorra. Tá? A gangorra é vamos dizer, uma tábua longa que está apoiada em um único ponto aqui no meio. Né? Mover essa gangorra para cima ou para baixo a partir de um ponto próximo aonde ela está apoiada é muito difícil. Mas se a gente está distante da extremidade, a gente está mais perto da extremidade dessa tábua, aí esse deslocamento fica muito mais fácil. Tá? A corda segue mais ou menos esse mesmo princípio. Né? A gente tem que entender que a corda tem um ponto médio aqui, né? Que é o ponto mais afastado do traste. Né? A corda ela é a parte da corda que é mais distante do espelho, do traste e do braço do violão, é exatamente a 12ª corda. Tá? Quando a gente olha para essas distâncias, a gente fala, caramba, né, eu preciso forçar mais para essa corda atingir aqui o traste e dar a nota limpa que eu preciso, né? E como consequência, a gente coloca muito mais força nas notas agudas do que a gente colocaria aqui nas notas graves. Esse é um erro medonho, tá? Se vocês forem observar, a corda perto aqui do capotaço, ela é durinha, ela é mais firme, ela é mais difícil de se deslocar, de ser deslocada. Em tese, a gente precisaria de mais força na primeira casa do que na 12ª. Na 12ª casa, a corda é muito mais mole, ela se modela com muito mais facilidade. Pode fazer esse teste nos seus instrumentos. A corda é muito mais molinha perto do seu ponto médio do que perto das suas extremidades, aqui no cavalete e no capotaço. Tá? O que significa isso? Significa que a gente precisa tentar contornar um erro de percepção. Né? Se você faz mais força aqui do que aqui, quer dizer, se você faz mais força, se você tem que fazer mais força para pressionar a corda na 9ª posição, por exemplo, do que na primeira posição, sinto muito informar, mas o seu violão deve estar empenado. Tá? Isso não deveria acontecer. Em tese, a mesma força necessária para pressionar com firmeza as cordas na primeira posição é a força requisitada para as posições mais agudas. Tá certo? Sobra então a percepção de que na verdade deveria ser mais fácil tocar nas posições mais agudas, certo? Porque além da força ser a mesma, a força requisitada ser a mesma, a gente ainda tem as casas menorzinhas, quer dizer, a mão pode atuar um pouquinho mais fechada, as notas são mais próximas umas das outras, tá? Então a gente precisa eliminar essa lenda que contaram pra gente, que a gente acredita nisso corporalmente, eu vejo na atuação dos estudantes isso, né? Sempre que tem que ir para uma posição mais aguda, a mão de repente fica tensa, o movimento fica mais lento, o movimento fica um pouco mais endurecido, né? Provavelmente por causa dessa ideia errada que colocam na nossa cabeça em relação a uma suposta necessidade de realizar mais esforço em posições agudas. Não existe essa necessidade não existe, a força é rigorosamente a mesma. Tá? Talvez uma das causas desse erro de representação seja, aliás, desse erro de percepção seja exatamente a representação que a gente faz dessa ação de tocar notas muito agudas. Né? Qual é o violino, qual é o instrumento, né, mais agudo que existe que dá para nós essa percepção de heroísmo, de dificuldade, de vencer as dificuldades? Quer dizer, um dos instrumentos que encarna de forma mais vibrante, né, de forma mais intensa, a ideia do músico como um herói romântico que vence dificuldades e que toca coisas que são difíceis e domina essas dificuldades mediante um esforço, mediante uma trajetória atribulada, complexa, que é expressa, né,
na composição musical e na interpretação? O violino. Né? É um instrumento que quando chega nos concertos românticos, pelo menos, né? Quando chega nas regiões mais agudas, aquilo trata de uma representação retórica dessa dificuldade heróica do ser artista. E isso também é uma má influência na representação para os violonistas, porque em relação ao violão não existe nada desse heroísmo, muito pelo contrário. A grande caudalosidade do violão está na região grave. Né? A gente percebe assim, um prelúdio, uma música muito intensa para o instrumento, é justamente o prelúdio número 1 do Villa-Lobos, que trabalha com a região grave, né? Que é onde a gente tem mais sustentação, a gente tem mais vibração, a gente tem mais intensidade na região grave. Os agudos tendem a perder um pouco, primeiro, a sustentação, né? Eles têm muito mais dificuldade de se impor como assim, um grande cume, um pico, um ápice de uma expressão. Né? Agora, evidentemente que isso pode ser obtido. O que é ruim é quando a gente obtém isso através de uma expressão física e não sonora e intelectual. Né? Se o corpo do violonista sente essa dificuldade, então nós estamos diminuindo a nossa eficiência de expressão. Tá? Então, quase sempre é necessário, quando eu pego alunos já adiantados no violão, já pego alunos em nível universitário, por exemplo, ou amadores que vêm me procurar que já tocam violão, quase sempre é necessário passar por esse processo de higiene da tensão excessiva, né, que é motivado principalmente por causa dessa representação que a gente tem dos instrumentos de cordas friccionadas que compõem o repertório da música erudita. Tá? Então esse é um problema bastante sério que a gente precisa atentar para ele. Tem uma outra questão também que atrapalha bastante a questão do salto de posição, que tem a ver com o legato, tá certo? O legato ele é uma questão que a gente precisa ponderar com bastante cuidado. Né? Legato é simplesmente a gente tocar uma frase legata, como se tivesse uma linha melódica, sei lá, não pensei muito em um exemplo muito evidente para tocar, mas por exemplo, estudo Opus 35, número 9, do Fernando Sor. Opa. Esse estudo ele tem uma linha melódica que está no baixo, a gente tende a querer ouvir absolutamente ligadas essas notas. Nesse caso, por exemplo, é até um pouco mais complicado, porque se você tira o Mi da pestana, isso precisa acontecer de uma forma muito leve, muito rápida, para não cortar nada da duração do Mi. Quer dizer, você não pode ter corte entre uma nota e a outra. Né? Isso seria o legato mais... Né, buscado, vamos dizer assim, uma técnica violonística saudável, certo? No caso do estudo do Opus 35 do Sor, isso é muito fácil de ser obtido até um certo ponto, porque o estudo permanece sempre na primeira posição. Mas a partir do momento que a gente tem situações de saltos de posições, começa a ficar um pouco mais complexo. Tá? É o caso, por exemplo, um pequeno estudo em Mi menor de Targa, que tem no livro do Henrique Pinto. Aqui tem um salto pequeno, mas é um salto considerável. Por mais que a gente faça atingir esse Si com uma extensão de dedo 4, a gente está falando de um salto de posição. A melhor das hipóteses é um salto de 2 casas, na melhor das hipóteses. Né? Então a gente escuta essa quebra na frase, que costuma incomodar muito, especialmente pianistas. Quando os pianistas ouvem os violonistas tocando, normalmente eles reclamam dessas respirações, desses pequenos buracos que a gente coloca nas frases. Né? E a gente sempre tenta fazer esse salto de posição o mais brusco e violento possível para diminuir o tamanho dessa pausa. Viram o que aconteceu? A gente erra a nota, exatamente porque esse movimento é muito brusco. É possível diminuir a extensão desse salto, evidentemente que é, mas também é possível fazer uma outra coisa. Pelo deslocamento do baixo em relação à melodia, eu não deixo buraco, quer dizer, eu não deixo pausa. É diferente, eu vou exagerar para vocês perceberem a diferença. Quando você observa claramente o silêncio do salto de posição e quando você faz... Esse é um trabalho de integração muscular do movimento do braço em relação ao arpejo, né? Não dá para chamar de arpejo, mas desligar o baixo da melodia, que pode aliviar um pouco essa sensação de corte da linha melódica, tá certo? Agora, tem uma outra questão que a gente precisa averiguar com mais profundidade. Será que esse legato
é desejado pelo compositor? Sempre. Vamos nos recordar aqui de um instrumento, justamente os instrumentos de teclado, que aparentemente não tem esse problema do legato, porque, né, se você pegar o instrumento de teclado moderno, o piano, você pode acionar o pedal quando a mão tem que fazer um salto de posição e aquela última nota que o pianista tocou está sendo sustentada enquanto a mão está fora do teclado. O pedal é acionado então para abafar as notas quando a mão já está em condição de seguir esse legato, ou seja, é possível, né, você fazer um legato absoluto independente de ter ou não saltos de posição. Tá certo? Mas é claro que a mecânica dos teclados nem sempre foi assim. No período barroco, por exemplo, não existia o piano, o que existia era o cravo. E esses pedais de sustentação eram muito problemáticos. Tinha alguns instrumentos que tinham, outros que não tinham. O que mais me chama a atenção não é nem tanto a tecnologia de construção do instrumento, mas é a técnica humana que está por trás do uso desse instrumento. Vou explicar de maneira bem simples. Até o final do período barroco, os instrumentos de teclados não usavam o polegar. Você imagina que todas aquelas 500 e tantas sonatas do Domenico Scarlatti, por exemplo, foram tocadas todas com 4 dedos da mão direita e da mão esquerda. Eles não usavam o polegar. Era muito raro a utilização do polegar. Mais tarde, Bach que demonstrou isso, que o polegar tinha uma função importantíssima, inclusive nos saltos de posição, justamente nos saltos de posição. Mas até Bach, e a gente percebe que os compositores tinham um cérebro, tinham uma tradição de composição muito rica. Por que eles não tinham necessidade de usar o polegar? Bom, primeiro de tudo, porque eles não queriam que as frases fossem tocadas de maneira absolutamente legato. Pega uma frase, por exemplo, dessa sonata do Scarlatti. No violão a gente consegue tocar isso legato. Mas um compositor barroco provavelmente me corrigiria em relação a essa articulação. Ele provavelmente buscaria uma articulação que separasse a escala ascendente em algum momento e depois o salto de oitava, o jogo para sensível, volta para o salto de oitava e aí resolve na tônica. Soaria algo como... Se você se lembrar que o teclado era tocado somente por esses 4 dedos sem o polegar, a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né, um salto para atingir a nota que é o ponto culminante da frase. Para um intérprete barroco jamais chegaria no ponto culminante de uma frase, a nota mais aguda de uma frase, do mesmo jeito que ele tocou a nota mais grave. Né? Teria que ter alguma coisa ali naquela nota, algum brilho, justamente para identificar que aqui nessa nota está um ponto de chegada. Então seria... Ao invés de simplesmente, né, chegar no ponto culminante de uma nota impunemente. Talvez esse salto fosse desejado. A outra possibilidade seria frasear isso de 2 em 2. Toram, taram, pam, né? Ou... Quer dizer, fazer o corte entre o Si e o Dó, né? E aí, corta isso, separa, faz o salto de oitava por uma separação, por uma respiração. E uma nova separação do Mi até o Lá, tá? Esse fraseado fragmentado, ao invés de você tocar um grande arco de ligado entre várias notas, ele é um componente muito essencial do que a gente chama de estilo barroco. Para você caracterizar bem claramente o estilo barroco, várias coisas têm que ser feitas. É lógico que isso não é um negócio que a gente vai esgotar aqui num vídeo de 20 minutos, né? Mas uma dessas coisas que precisam ser feitas é criar articulações mais curtas entre as notas. E a gente percebe isso na organologia, na forma como os instrumentos eram construídos, né? E a forma, principalmente, como esses instrumentos eram utilizados, tá? Por último, eu quero mostrar para vocês mais um elemento que nos conduziu a uma compreensão errada do que seria salto de posição, tá? Já nas páginas iniciais do caderno número 3 de Abel Carlevaro, que é um caderno de técnica de mão esquerda. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu amo o Abel Carlevaro, eu acho que ele contribuiu assim, enormemente para o desenvolvimento da técnica violonística, mas eu tenho muito mais simpatia, muito mais interesse na contribuição que ele deu sobre o funcionamento da mão esquerda, tá? Logo no início do caderno 3, ele parte para alguns exercícios preliminares de salto de posição. Vocês podem perceber aqui que é uma escala simples, uma sequência de notas muito básica, né? Ele vai tocar aqui Fá, Sol e marca em primeira posição. Depois em terceira posição com dedo 1 e Lá. O que ele está fazendo basicamente é a troca de dedo 1 e 3, percorrendo de 2 em 2 posições, né, para treinar saltos, justamente saltos de posição. Eles chamam de câmbios de posição, né? Então as mudanças de posição são feitas através da substituição.
Ele chama de translado por substituição, ou deslocamento de posição por substituição. Eu estou tentando chamar de colocação por substituição, né? Ele adverte, execução defeituosa seria quando a gente faz o seguinte. Se a gente contar uma subdivisão de 4 semicolcheias, né? Como cada nota tem 4 semicolcheias, eu não poderia apagar essa nota na primeira semicolcheia para que eu tenha tempo de deslocar a posição com paciência, com calma, e a minha mão ser colocada na terceira posição de maneira mais suave, né? Que a mão não fique tensa. A execução correta para ele é assim, ele escreve o Fá, o Sol em 4 semicolcheias ligadas, né? 0 pausa, 0 silêncio, e aí o Sol com o dedo 1, ficaria mais ou menos assim. Esse ruído da mudança de posição é uma coisa que o Carlevaro tenta evitar, ele mesmo adverte, você tem que fazer o salto de posição levantando o dedo e depois substituindo. Ora, se o dedo precisa ser levantado e depois substituído, é quase uma contradição, é impossível fazer isso com o legato absoluto, né? Errei o salto. Acentuei a nota. Quer dizer, o movimento ele é muito verticalmente para cima e ao mesmo tempo o salto de posição acontece. Quer dizer, eu estou deixando a minha mão cair com o dedo 1 na terceira casa. Eu estou deslocando essa mão. Esse salto foi um pouco mais tranquilo. E etc. Você pode fazer isso pelo todo o braço do violão. Volta, substituindo agora o dedo 1 pelo 3. Tá? Complicado pensar assim, porque justamente o exemplo que ele deu e a sugestão como execução correta é justamente aquilo que faz com que a gente desloque a mão de uma forma tão rápida e brusca que isso gera uma tensão a longo prazo. Ou seja, talvez o próprio Carlevaro teria ensinado isso para os seus alunos. Eu já vi ele tocar algumas vezes. Eu fiz uma aula presencial com o Abel Carlevaro. E ele não era tão obcecado assim pela questão do legato. Mais importante do que isso, ele sabia muito bem organizar os dedilhados para que os saltos de posição acontecessem em momentos estratégicos das frases. Esse é um assunto para outro vídeo. Tá? A gente verificar em cada obra específica onde a gente pode fazer cortes de frase que podem contribuir com o salto de posição. Eu estou pegando o exemplo da música barroca, né, que é um estilo e uma época em que isso acontecia, quer dizer, a organicidade da música caminhava mais ou menos em paralelo com as possibilidades humanas de execução, né? Não existia esse conceito de você superar as possibilidades humanas para obter um efeito X, né? Mas isso foi um mito romântico que foi se desenvolvendo, mas na verdade os compositores românticos também não trabalhavam dessa forma, também não pensavam assim. O Franz Liszt tem soluções de dedilhados que são ergonomicamente muito inteligentes. E essas soluções, né, muitas vezes dão pistas de como as peças têm que ser fraseadas. Tem trabalho de mestrado a respeito dos dedilhados serem uma espécie de espelho das ideias musicais de um intérprete. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão e priorizar a ideia de você tirar a mão de um lugar e colocar essa mão em outro lugar, sem usar mais força, sem usar tensão, sem recorrer à ideia de esforço, porque você está chegando a um lugar muito distante, a uma situação assim, muito brilhante, vamos dizer, de execução, e transformar a mão esquerda em uma mão um pouco mais leve, uma mão que possa realmente produzir resultados sem que o final da sessão de estudo seja aquela coisa cansativa, sabe? Você termina a sessão de estudo, sei lá, 1 hora, mesmo pouco tempo, 40 minutos ou 1 hora direto, você termina a sessão de estudo com aquela sensação de cansaço, aquela sensação de fadiga muscular. Essa sensação precisa ser evitada a todo custo. E uma das formas é a gente pensar na mão esquerda em termos de uma mão que não precisa ser conduzida com energia para um determinado ponto. Ela tem que ser simplesmente colocada naquele ponto e trabalhar exatamente com a mesma pressão que ela trabalharia em qualquer outra casa do violão. Espero que esse vídeo possa ter contribuído um pouco com a execução de vocês ou com algumas ideias em relação à mudança de posição. Tá? E eu me despeço aqui agradecendo o enorme apoio que eu recebi durante esse tempo. Né? Eu não posto vídeos aqui já faz quase 2 meses. O pessoal que é mais próximo de mim sabe mais ou menos o que aconteceu. E eu quero agradecer o apoio que eu recebi de todos vocês durante esse tempo. Dizer a vocês que o canal Conversa de Violonista
é o resultado da comunidade, é o resultado da contribuição da comunidade. Por isso, se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem o máximo que puderem e comentem. Né? Deixem comentários aí na caixinha de comentários, que são sempre abertos. Né? Se esse vídeo resolveu as dúvidas de vocês, se criou outras dúvidas, que é possível também, né? A gente pode eventualmente fazer desdobramentos dos assuntos desse vídeo em outros que possam esclarecer dúvidas pontuais. Muitas vezes a gente acredita que a dúvida que a gente tem é só nossa, né? Mas como acontece frequentemente em salas de aula, a gente levanta a mão e fala: professor, eu tenho uma dúvida assim, aparece mais uns 5, 6 pessoas que têm a mesma dúvida, mas não tiveram coragem de se manifestar. Então, podem falar à vontade em relação a eventuais pontos que tenham ficado obscuros aqui nesse vídeo, que a gente vai tentar, na medida do possível, atender a essas demandas. Muito obrigado a todos e até o próximo Conversa de Violonista.